Putin envia assessor para conversações com a Ucrânia em Istambul. Donald Trump também não estará presente. Merz faz primeiro discurso como chanceler no Parlamento alemão, promete relançar economia e forças armadas, além de apoio total à Ucrânia. Comissão Europeia perde processo judicial relacionado com a transparência dos contratos com a Pfizer. Primeiro-ministro francês testemunhou sob juramento perante uma comissão parlamentar sobre o alegado conhecimento de abusos numa escola católica. As negociações de paz com a Ucrânia foram convocadas para esta quinta-feira por Vladimir Putin, mas o presidente russo não vai viajar para Istambul. A representá-lo terá o assessor Vladimir Medinsky, que já chegou à cidade turca. Trata-se de um acérrimo apoiante da guerra da Rússia em solo ucraniano. Foi o editor de um livro que enquadra a invasão da Ucrânia como uma continuação da luta soviética contra a Alemanha nazi. Zelensky vê assegurado um encontro cara a cara com Putin. O presidente ucraniano esperava que as conversações presenciais pudessem levar a um cessar-fogo total de 30 dias. Fez esse desafio, mas o Kremlin deixou-o sem resposta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em viagem pelo Médio Oriente, até ponderou ir a Istambul. No entanto, será também ele uma ausência. A delegação norte-americana contará com o secretário de Estado, Marco Rubio, bem como os enviados especiais Steve Witkoff e Keith Kellogg. As expectativas são muitas e Friedrich Merz elevou a bitola. No primeiro discurso como chanceler no Parlamento Federal da Alemanha, deixou várias promessas das prioridades internas à política internacional. Quer fazer reformas, a começar pelo papel de Berlim na União Europeia. Ich habe den europäischen Institutionen eine neue Verlässlichkeit Deutschlands zugesagt. Die Zeiten, in denen sich Deutschland bei wesentlichen Fragen der europäischen Politik einfach der Stimme enthält, diese Zeiten sollen vorbei sein. Merz defende uma Alemanha que lidere na Europa, mas que garanta uma frente unida contra o expansionismo militar da Rússia. O chanceler alemão revelou que recentemente falou 2 vezes ao telefone com Trump sobre o apoio à Ucrânia. Es ist von überragender Bedeutung, dass der politische Westen, meine Damen und Herren, sich nicht spalten lässt. Und deshalb werde ich weiter alle Anstrengungen unternehmen, um auch weiterhin größtmögliche Einigkeit zwischen den europäischen und den amerikanischen Partnern herzustellen. O foco está também em relançar uma economia alemã que está em contração há 2 anos consecutivos. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wir wollen investieren und reformieren. Beides gehört zusammen. Auch in der Wirtschaftspolitik bin ich der Überzeugung, wir können aus eigener Kraft heraus wieder zu einer Wachstumslokomotive werden, auf die die Welt mit Bewunderung schaut. Merz está apostado em manter o investimento de 2% do PIB em defesa. Assume o objetivo de fazer das Forças Armadas alemãs as mais fortes da Europa. Compromete-se ainda a reduzir a burocracia e a dar incentivos fiscais às empresas. Donald Trump reuniu-se na Arábia Saudita com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Shara, no primeiro encontro entre os líderes das duas nações em 25 anos. A reunião histórica, que aconteceu à margem da cimeira de Trump com os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, em Riad, permitiu ao líder norte-americano abrir caminho para o alívio das sanções contra Damasco. We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. De acordo com a Casa Branca, a reunião à porta fechada durou pouco mais de 30 minutos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria disse que os dois líderes discutiram como poderiam fazer parcerias para combater grupos como o Estado Islâmico, que ameaçam a estabilidade na região. Os analistas acreditam que o encontro marca uma mudança significativa para a Síria, que está a tentar traçar um novo caminho após a queda do poder de Bashar al-Assad.
O primeiro-ministro israelita diz que vai prosseguir as operações militares em Gaza, chega ou não a novo acordo com o Hamas sobre os reféns. Benjamin Netanyahu sublinha que a guerra só terminará quando forem atingidos os objetivos de Israel. A nova ofensiva em larga escala está mesmo iminente. אנחנו עומדים, לא רוצה להגיד דברים, אנחנו בימים קרובים מאוד נכנסים בכל העוצמה להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס. זה להשמיד את החמאס. עכשיו הכוחות נמצאים שם. יכול להיות שהחמאס יגיד, פוס פוס פוס, אנחנו רוצים עוד לשחרר עוד הספירה בשביל, תבין, ניקח, ואחר כך ניכנס. אבל לא יהיה מצב שאנחנו נפסיק את המלחמה, אני לא אומר, אתה יכול לעשות הפסקת אש לזמן ידוע, אבל אתה לא יכול, אנחנו הולכים עד הסוף. Na segunda-feira, o Hamas libertou o refém americano-israelita Eden Alexander num gesto de boa vontade para com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alexander foi o primeiro cativo libertado depois de Israel ter quebrado o acordo de cessar-fogo de 8 semanas a 18 de março. Desde então, mais de 2.700 palestinianos foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. O Tribunal de Justiça Europeu pronunciou-se esta quarta-feira contra a Comissão Europeia num importante caso de transparência relacionado com os acordos sobre a vacina contra a Covid-19. O caso foi apresentado pelo The New York Times depois da Comissão recusar o acesso às mensagens trocadas entre a Presidente Ursula von der Leyen e o Diretor Executivo da Pfizer sobre a aquisição de vacinas. Os juízes consideraram que a Comissão não conseguiu explicar de forma plausível por que razão não possui as mensagens de texto. O Tribunal considerou que não houve um esclarecimento sobre o paradeiro das mensagens, se tinham sido apagadas, como e porquê, e que não foram fornecidos pormenores sobre a intenção de as recuperar. A vacina contra a Covid-19 da Pfizer foi a primeira a ser autorizada na União Europeia em dezembro de 2020, o que levou a grandes contratos em 2021. O The New York Times teve conhecimento das mensagens em 2021, mas a Comissão não as forneceu, o que levou ao processo judicial de janeiro de 2023. O jornal argumentou que os textos são considerados documentos ao abrigo das regras de acesso da União Europeia e devem ser disponibilizados. Em reação ao veredicto desta quarta-feira, a Comissão afirmou que vai estudar a decisão e emitir uma nova explicação mais detalhada. Reiterou o seu compromisso com a transparência, embora um responsável europeu tenha referido a dificuldade de registar todas as mensagens informais. A Comissão tem agora 2 meses para recorrer da decisão num caso importante para a transparência da União Europeia. A Pfizer e o seu diretor executivo não reagiram ainda à decisão do Tribunal. French Prime Minister François Bayrou faced one of his most politically sensitive moments yet on Wednesday evening, testifying under oath before a parliamentary committee examining what he knew or didn't know about decades of abuse at a Catholic school in southwestern France. The committee is investigating Bayrou's potential knowledge of allegations at the Notre-Dame de Betaham school, where 200 complaints of sexual and physical abuse have been filed since February last year. Bayrou swore that he knew nothing about the violence and even denounced a political instrumentalization of the affair. He also claimed to have learned of the allegations through the press and denied ever having any sort of insider information. Despite it being a very personal issue for the Prime Minister, this Catholic school is the same school where his wife once taught and that his children also attended years ago. The political bombshell dropped earlier this year after media reports suggested that Bayrou may have known about the abuse as early as the 1990s and tried to cover it up back when he was the French Minister of Education. Another major turning point of the scandal, last month his own daughter came out and said that she was beaten by a priest from that same school when she was 14 years old. She said that
she never told her father about the abuse. And while Bayrou may have survived multiple no-confidence votes and a fractured parliament since his appointment last December, the Notre-Dame de Betaham affair may prove to be harder to outrun. O antigo presidente uruguaio José Mujica, famoso pelo seu estilo de vida humilde, morreu aos 89 anos. Conhecido como Pepe, o antigo guerrilheiro chegou a ser baleado 6 vezes num tiroteio com a polícia. Escapou 2 vezes da prisão, mas passou longos períodos na solitária durante a ditadura militar. Esteve quase 15 anos detido antes de entrar na política após uma amnistia em 1985. Foi eleito deputado em 1994, nomeado Ministro da Agricultura em 2005, tornando-se mais tarde no 40º presidente do país, tendo exercido o cargo entre 2010 e 2015. Ao volante de um velho carocha, Mujica nunca perdeu a simplicidade, evitando sempre o palácio presidencial, optando por continuar a viver na sua pequena casa de campo. Durante o seu mandato, o Uruguai legalizou a marijuana, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e despenalizou o aborto. Na primavera passada, Mujica foi diagnosticado com cancro do esófago, que se espalhou recentemente. À medida que se iniciava o cortejo fúnebre do antigo presidente uruguaio, na quarta-feira, os líderes latino-americanos elogiaram a sua humildade e legado. O presidente do Uruguai, Armando Orsi, considerou Mujica um guia e líder com um profundo amor pelo seu povo. Cláudia Sheinbaum, do México, considerou um exemplo para a América Latina, enquanto o presidente do Chile disse que este inspirava esperança.